Noches, bienvenido, bienvenidos a outra live lunes 18. Hoje, dia 23 de outubro de 2023, live de número 30 aqui no meu canal Kátia Underline Comunica. 30 lives aí para vocês, com muito conteúdo legal sobre o espanhol em todas essas 30 semanas que já se passaram. Toda semana tem live aqui no canal, sempre com algum conteúdo relacionado à língua espanhola. Então não deixe de seguir o meu canal se você está chegando aqui agora. Não me conhece ainda, segue meu canal. Eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol. Tenho muita experiência em sala de aula, muita experiência dando aula de língua espanhola para diferentes idades, diferentes públicos, com objetivos diversos. E agora levei toda a minha experiência de sala de aula para os meus cursos online. Então, se você tem interesse em aprender espanhol, segue meu canal aí para mais informações. Aproveita para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar também pelo idioma espanhol e já curtir o vídeo de hoje, né? Porque essa live de hoje tá muito legal. Eu vou falar sobre filmes. E qual é o objetivo desse canal? O objetivo da criação desse canal é trazer informações, curiosidades, cultura, dicas da língua espanhola, gramática, vocabulário, enfim, tudo relacionado ao idioma espanhol. Então, você que quer aprender espanhol, ou você que já tem um conhecimento de espanhol, mas está com ele aí meio parado, meio enferrujado, faz tempo que não fala, esqueceu o vocabulário, o que é natural. Quando a gente não pratica o idioma e é uma segunda língua, a gente esquece vocabulário, perde fluência, esquece algumas estruturas dessa língua estrangeira. Então, se você já fez um curso de espanhol, um curso básico ou até mesmo um curso intermediário, avançado, mas por algum motivo está meio parado, segue meu canal porque sempre tem algum conteúdo legal aqui para você. Tanto para alunos de nível inicial, como para alunos que já têm um conhecimento e querem melhorar, querem aprimorar o idioma, querem aprender novas estruturas ou relembrar estruturas que estão aí esquecidas, né, na sua cabeça, porque por algum motivo você não praticou, você não se dedica tanto ao idioma como poderia, e aí a gente esquece, é normal, porque não é a nossa língua oficial, não é a língua que a gente usa no dia a dia. Então a probabilidade de esquecer vocabulário e perder fluência é bem grande. Vários alunos me procuram com essa dúvida. Dizem que já fizeram um curso, que conhecem os tempos verbais, que conhecem bastante vocabulário, que sabem a estrutura da língua, mas na hora de falar, trava. Por que que trava? Porque não está praticando, às vezes não tem com quem praticar, às vezes a pessoa não, no seu tempo livre, não assiste a um filme, que é o que eu vou falar aqui hoje, em espanhol, para você poder praticar esse idioma, a um seriado, não ouve músicas, enfim, não lê nada em espanhol. E é claro que se você estudou lá atrás e não usou mais esse idioma, ou usa muito pouco, você vai esquecer. Tanto o espanhol como qualquer outro idioma, se a gente não praticar, a gente esquece. E tem que praticar esse idioma enquanto está estudando e depois que termina o curso também. É um estudo aí constante para você não perder a dinâmica da língua estrangeira. Isso faz parte para qualquer idioma. Então, se você quer aprender espanhol ou precisa melhorar o seu espanhol para fazer uma prova de certificação, porque você quer estudar em outro país, você tem a pretensão de fazer uma pós, um mestrado ou um doutorado em algum país que fala espanhol, você vai precisar
fazer uma prova de certificação. E essas universidades, elas exigem que você tenha um conhecimento, no mínimo, intermediário. Então, se o seu objetivo é esse, vem comigo, segue o meu canal que eu vou dar bastante dicas aí para você. Se o seu objetivo é fazer uma entrevista para um novo emprego, ou uma entrevista para uma mudança de cargo na empresa que você já trabalha, e para essa mudança de cargo você precisa ter o conhecimento de um outro idioma, esse idioma sendo o espanhol, vem comigo também, você está no canal certo. Se o seu objetivo é aprender espanhol para fazer uma viagem, para não passar dificuldades, não passar perrengues numa viagem, saber se comunicar, saber pedir uma comida no restaurante, saber se expressar com relação a que lugar você quer ir, entender uma informação que algum nativo te passar, enfim, você precisa ter um conhecimento ali básico do idioma para fazer uma viagem e não passar aí tantas dificuldades. Então também vem comigo que eu dou várias dicas relacionadas à viagem para você. Então, seja qual for o seu objetivo, você está no canal certo. Então, se você ainda não me segue, se você está chegando aqui agora, aproveita para seguir o meu canal, Katia_Comunica, aqui no Instagram, também no YouTube, TikTok, Facebook e no LinkedIn. Então, todo dia tem vídeos novos para você aqui no canal. Toda semana tem live com algum tema interessante ou com algum convidado legal que vai acrescentar informações, que vai trazer a sua vivência, que vai trazer o seu olhar com relação à língua espanhola. Então não fique de fora dessa, compartilha esse vídeo e já curte também. Como eu disse no começo, eu sou professora há muito tempo, tenho muita experiência com a língua espanhola. Comecei a minha vida acadêmica dando aula de espanhol e ainda dou aula de espanhol. Posso dizer que em todo esse tempo como professora, o idioma que eu mais trabalhei foi o espanhol. Também dou aula de português, também dei aula de português para estrangeiros e várias outras disciplinas relacionadas à comunicação na universidade. Mas a matéria que eu mais lecionei foi a língua espanhola e ainda trabalho com ela. Então, terminei o meu curso de espanhol e já comecei a dar aula de espanhol e estou dando aula de espanhol até hoje. Isso já faz 29 anos. Sei quais são as dificuldades dos brasileiros, sei quais são as dúvidas comuns, os erros comuns, onde o brasileiro mais vai fazer comparações com a língua portuguesa, porque eu também fiz essas comparações e também tive esses erros lá atrás quando eu estudava espanhol. Então, com toda essa minha vivência na língua, eu desenvolvi uma metodologia e passei esse método para os meus cursos online. Então, hoje eu tenho 3 cursos online disponíveis para oferecer para você, caso você se interesse por aprender espanhol. Então, o primeiro é o curso básico, que ele é composto por 4 módulos. São 39 aulas divididas em 4 módulos. Em todos os módulos tem exercícios escritos, exercícios auditivos, com práticas auditivas reais, práticas auditivas de situações do dia a dia. Não são práticas auditivas tiradas de livro didático, com determinada facilidade para aquele aluno que está começando, como por exemplo num curso básico. São atividades auditivas reais, de vivências do dia a dia, ou seja, você já na primeira aula do curso básico vai ter contato com a prática auditiva real e vai colocar aí o seu ouvido para funcionar. Então você tem que ter um conhecimento e uma compreensão grande do que o nativo estiver falando com você.
Tudo isso com gabaritos e também com grupo de WhatsApp, onde os alunos matriculados no curso básico entram nesse grupo e têm contato direto comigo, direto com os demais alunos para troca de informações, dúvidas, sugestões, enfim, tudo relacionado ali ao curso e ao idioma espanhol. Sempre usando o idioma tanto para escrever quanto para se comunicar. Eu tenho também o meu curso intermediário, que é para aquele aluno que já tem um conhecimento básico do idioma. Então, você já fez um curso de espanhol em algum momento da sua vida? Você já tem um conhecimento básico? Mas tem que ser um conhecimento básico verdadeiro para que você aproveite o curso intermediário. Caso contrário, o curso intermediário não é para você. Então, se você não tem um conhecimento básico no espanhol, eu sugiro que você comece pelo curso básico ou faça o curso completo. Então, aí tem que ser muito honesto da sua parte. Qual é o seu nível de idioma para você não se frustrar? Porque tem muita gente que acha que tem um conhecimento básico de espanhol. Aí, adquire o curso intermediário e não consegue acompanhar as aulas. Porque o curso intermediário está pensado para aquela pessoa que já tem um conhecimento básico real. Então, se esse é o seu caso, o curso intermediário vai te satisfazer. Ele tem 3 módulos com 30 aulas e também exercícios escritos, exercícios auditivos com situações do dia a dia, gabarito desses exercícios e o grupo de WhatsApp com os alunos matriculados no curso intermediário. Claro que aí a cobrança é maior para que você sempre escreva ou grave áudios falando no idioma, afinal você já está num curso intermediário, então você tem que conseguir fazer isso bem e com segurança para praticar cada vez mais. Então presta atenção se você realmente tem um conhecimento básico do idioma antes de se matricular no curso intermediário. Entre em contato comigo, a gente pode conversar, a gente pode até marcar uma aula online sem compromisso, sem custo para você, para eu poder te dizer se realmente você vai acompanhar o meu curso intermediário ou não, para você não perder tempo, não perder dinheiro à toa e se matricular numa coisa que vai trazer o resultado que você quer. Que esse é o meu objetivo também, que você fique satisfeito com o curso e que melhore o seu nível de espanhol cada vez mais. Agora, se você quer um curso completo, quer começar do zero e chegar ao nível avançado, eu tenho meu curso zero ao avançado. Então, é um curso completo de espanhol. Ele tem 80 aulas divididas em 7 módulos, exercícios escritos, exercícios auditivos também com situações reais do dia a dia. Não são exercícios auditivos preparados para um livro didático, como eu já disse. Então tem que ser a prática auditiva real, com situações aí da vivência do dia a dia, e também um grupo de WhatsApp com os alunos matriculados nesse curso. Então aí é um curso completo para você. Você prefere um curso completo do que fazer somente um curso básico ou somente o intermediário? Quando você terminar o curso zero avançado, você vai estar com conhecimento real avançado do idioma. Você vai conseguir se comunicar em diferentes situações, vai conseguir se expressar por escrito, vai ter uma excelente compreensão auditiva e vai se comunicar muito bem também oralmente. Agora, se você quer uma coisa mais direcionada, você tem pressa, você precisa fazer uma prova específica, fazer uma apresentação específica, ou seja, você já tem um conhecimento da língua e você quer se aperfeiçoar em determinado detalhe para atingir o seu objetivo, eu também dou aula particular. Então, se esse é o seu objetivo também, entre em contato comigo para maiores informações. Você pode entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, no YouTube, enfim, pelo caminho, pelo canal que você achar mais conveniente.
E aí eu te passo as informações sobre essas aulas particulares. E entendo também o que você quer, o que você precisa, qual é o seu objetivo e qual é o seu nível também de conhecimento do idioma. Porque às vezes a pessoa acha, eu preciso fazer uma aula de conversação. Quando eu estiver fazendo uma aula de conversação particular, o meu espanhol vai decolar. Mas você tem conhecimento suficiente para fazer uma aula de conversação? Essa é a pergunta. Então, também é legal a gente conversar. Podemos também marcar essa aula sem compromisso, sem custo para você. Uma aula para eu ver qual que é o seu nível, para saber se você consegue fazer aulas de conversação, consegue acompanhar as aulas. Porque não adianta ser uma aula de conversação onde eu estou falando em espanhol e você está respondendo em português. Não é esse o objetivo. Eu falar em espanhol e você responder em português. Mas eu entendo tudo que você fala. Aliás, eu entendo tudo que os nativos falam. Ótimo! Mas e na hora de se comunicar, você consegue? Ou você vai falar em português? Então aí não é uma aula de conversação. As minhas aulas as minhas aulas particulares têm foco na conversação, só que é a conversação voltada para o nível de conhecimento daquele aluno. Então, se você consegue realmente desenvolver uma conversa em espanhol, é claro que a gente vai deitar e rolar. Agora, se você não consegue responder, essa conversação já vai ser mais limitada para o que você vai conseguir falar, e com o passar do tempo você vai adquirir mais conhecimento, conhecer estruturas, conhecer tempos verbais, conhecer vocabulário, para se sentir seguro para soltar a língua. Então isso é importante também. Então, antes de mais nada, entre em contato comigo, pergunta, não tenha medo, não tenha receio, isso não vai te custar nada. E aí eu vou te direcionar para o melhor caminho. E além das aulas particulares, eu também dou aula particular em grupo. Então, se você quiser fazer aula com algum colega do seu trabalho, algum familiar, algum amigo, algum colega do seu curso, da sua universidade, também entre em contato comigo que a gente pode fazer essas aulas em dupla, em trio, desde que as pessoas estejam com o mesmo objetivo e tenham o mesmo nível de conhecimento, né? Para um não atrapalhar o outro, para um não desmotivar o outro, dá para fazer aulas em dupla também, em trio. Isso é legal porque um motiva o outro, um cobra o outro, e vocês podem se policiar para conversarem em espanhol além do momento da aula. O tema da live de hoje, inclusive, é filmes para praticar espanhol. E por que eu escolhi falar sobre filmes, pessoal? Porque quando a gente está aprendendo um idioma, a palavra-chave para o sucesso é treino. É treino. Então não adianta você comprar o meu curso, fazer as aulas online e achar que só com aquelas aulas é o suficiente. Não é. Não adianta você fazer aula particular comigo ou com qualquer professor e se contentar só com aquele momento da aula particular. Às vezes o aluno faz uma aula particular por semana, 1 hora de aula particular por semana. É o que ele pode, é o que ele consegue fazer. Ok? Mas é muito pouco para a aquisição de uma nova língua. Então você precisa estudar esse idioma que você quer aprender além do momento da sua aula. É preciso ler temas que te interessem no idioma que você está aprendendo, ouvir músicas, seriados, filmes, enfim. Por isso que o tema da nossa live de hoje é filmes para você praticar o espanhol. Eu vou dar aqui algumas indicações de filmes de vários gêneros para que você assista e pratique o idioma nos seus momentos de lazer, no seu momento livre. Eu acredito que a maioria das pessoas gosta de assistir filmes. E hoje eu fiz uma pergunta lá no meu story, se você assiste filmes em espanhol. 70% das pessoas que responderam disseram que sim, que assistem filmes em espanhol. Em espanhol da Espanha ou filmes latino-americanos, né? Quando eu me refiro a filmes espanhóis, não são só filmes da Espanha.
Então, todo o material de estudo que você tiver acesso para complementar a aprendizagem do idioma, além daquela aula presencial, daquele curso online, daquela aula particular, enfim, é importantíssimo. Quando você assiste a séries ou a filmes, você vai aprender expressões novas, o sotaque daquela região. Então, se o filme é mexicano, você vai estar em contato com o sotaque do espanhol do México. Se o filme é argentino, com o sotaque do espanhol da Argentina. E se você começa a assistir a vários filmes em língua espanhola, você vai começar a perceber a diferença de pronúncia de uma região para outra. Estruturas de frases, vocabulário novo, expressões, e assim se acostumar cada vez mais com a língua. O segredo de aprender um idioma é você acostumar os seus ouvidos a essa nova melodia, a esse novo idioma. Então a dica que eu sempre dou é: se você está começando a aprender espanhol, descobriu o meu canal agora e começou a se interessar pelo idioma agora, há pouco tempo, assista aos filmes ou às séries, claro, a dica é a mesma para os dois, com o áudio original, claro, mesmo porque dublado é um horror, né? Assistam com o áudio original e coloquem a legenda em português. Então você vai ouvir a melodia do idioma e vai acompanhar o que eles estão falando com a legenda em português. Assim você entende a história, não se desmotiva e vai praticar a audição. Agora, se você já tem um conhecimento maior na língua espanhola, você já tem aí um nível intermediário do idioma, coloque a legenda em espanhol também. O áudio original e a legenda espanhol. Aí você vai acompanhando o que eles estão falando com a legenda que vai aparecer ali para você. E se você já tem um conhecimento avançado no idioma, nada de legenda. Assista aos filmes ou aos seriados somente com o áudio original. Então, você tendo esse conhecimento avançado, você vai conseguir entender o que eles estão falando. Ah, alguma coisa ou outra eu não entendo. Você pode voltar e colocar a legenda naquela parte que você não entendeu. Claro que tem partes que a gente não entende. São expressões diferentes, temas diferentes, que às vezes não faz parte ali do nosso dia a dia, aquelas expressões, até mesmo aquele assunto que está sendo tratado naquela cena. Então, é claro que você vai colocar a legenda para que você entenda. O objetivo é entender o que eles estão falando e estar cada vez mais familiarizado com o idioma. Você colocando a legenda em espanhol, você também tem contato com a grafia da palavra e amplia cada vez mais o seu vocabulário de maneira produtiva. Então, aproveitar o seu tempo de ócio, o seu tempo de lazer, assistindo a um filme ou um seriado, e hoje com tantas plataformas de streaming que a gente tem à disposição e tantos filmes e séries em língua espanhola, não dá para dizer que não tem como praticar o idioma, eu só consigo praticar no horário da minha aula. É só você tirar um tempo e ter esse comprometimento de estudar o espanhol, mesmo no seu momento de lazer, na hora que você está assistindo um filme. Então, quais foram os filmes que eu separei aqui para você nessa live de hoje? Claro que tem vários filmes. Claro que não são todos os filmes que tem por aí em espanhol que são bons. Claro que não. Assim como não são todos os filmes americanos que são bons. Não são todos os filmes brasileiros que são bons. Eu separei alguns que eu já assisti, que eu gostei, que eu recomendo. Assiste e depois me conta se você gostou. Você não é obrigado a gostar de todos os filmes que eu estou indicando aqui. Você já assistiu algum filme que você gostou em espanhol? Escreve aqui para mim na live. Participa da live. Escreve aí nos comentários qual filme
de língua espanhola, você já assistiu e recomenda para mim. Eu posso não ter visto, claro, eu não assisto tanto filme assim. Ou alguém que está assistindo também pode gostar da sua dica. Então vamos lá. O primeiro filme que eu vou indicar para você hoje é Um Contratempo. É um filme espanhol, dirigido pelo diretor Orión Paulo. É um filme espanhol, a tradução é Contratiempo. É um filme de suspense, é um suspenso policia. Um suspense policial. Suspenso policia. Muito bom. É aquele filme que dá aquela reviravolta e não tem nada a ver com o que você imaginou que ia acontecer. Eu adoro esses filmes que mudam totalmente, ali já está caminhando para um desenlace e no final muda tudo, é bem surpreendente. Claro que eu não vou dar spoiler aqui para ninguém de filme nenhum. Eu só vou indicar os filmes, falar um pouquinho sobre a sinopse do filme, o gênero do filme, da onde é, se é mexicano, se é espanhol, se é colombiano, enfim, dar indicações, dar dicas para você, para a próxima vez que for assistir um filme, se você quer aprender espanhol, optar por algum desses para você começar a praticar o idioma. Então, do que se trata esse filme Contratiempo? Temos o personagem principal, a vida dele é muito boa, ele tem um belo emprego, ele é muito rico, ele tem uma linda esposa, um lindo filho, uma bela casa, tudo perfeito. E tem também uma bela amante. E a amante está com ele, sabendo que ele é casado e não tem problema nenhum, todos vivem felizes, ok? Até que um certo dia o personagem principal acorda num quarto de hotel depois de ser atingido na cabeça e encontra a sua amante morta no banheiro, coberta por várias notas de euros. Esse filme é espanhol, como eu já disse. O quarto está trancado por dentro e não tem nenhuma maneira de entrar ou sair. Então, quem entrou para ter matado a amante? Então, a vida desse protagonista que estava perfeita, maravilhosa, tudo ia bem, de repente desmorona. Aí, esse personagem, ele recorre à melhor advogada de defesa da região. E juntos eles tentam descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Quem entrou no quarto, quem matou a amante, enfim. E aí a vida desse cara vira de cabeça para baixo e várias coisas acontecerão. Então, assim, esse filme vale muito a pena. Contratiempo, filme espanhol. Suspenso policia. Outra dica aqui para vocês é o filme Viver Duas Vezes, Vivir dos Veces. Em espanhol, a tradução, Vivir dos Veces. É uma comédia dramática, um filme aí mais familiar. Também é um filme espanhol que se passa na cidade de Valência, leste da Espanha. Então se trata de um professor acadêmico, aposentado e viúvo, há 5 anos, que se chama Emílio. Tudo também ia muito bem na sua rotina, ele comia sempre no mesmo restaurante, tinha ali a sua rotina, os seus passatempos, até que um dia ele se confunde e não encontra mais a sua casa, ele não encontra qual é a rua da sua casa, ele se perde. Aí, quando vai fazer exames médicos de rotina, ele é diagnosticado com o início de Alzheimer. Os primeiros sinais, aí, o primeiro estágio do Alzheimer. Quando ele sai desse médico com esse triste diagnóstico, ele encontra com a Júlia. A Júlia é a sua filha abandonada, que trabalha como médica. Ao perceber a doença,
percebe que o pai tem algum problema, não está bem de memória, a Júlia convida o Emílio para um almoço em família. E aí, a partir dessa conversa, o Emílio decide aproveitar seus últimos momentos de memória para reencontrar o seu amor do passado. E aí também vai desenrolar uma série de situações aí. Esse filme é bem tranquilo, é uma comédia dramática, é um filme família. Então, se você gosta desse estilo de filme, Vivir dos Veces, recomendo para você, você vai gostar. Espanhol também. Outra dica para você é o filme Toque Toque. É uma comédia. Então, do que se trata o filme? O médico que iria atender aqueles pacientes se atrasou para embarcar num voo no aeroporto. Também é um filme espanhol. E ele iria atender um grupo de pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. E aí, esses pacientes precisam suportar as peculiaridades excêntricas um do outro, enquanto eles esperam a chegada do médico que perdeu o voo. Então, os pacientes estão ali esperando o médico chegar. Esse médico perdeu o voo, vai se atrasar. E aí, esses pacientes que têm transtorno obsessivo compulsivo, TOC, por isso o nome do filme é Toque Toque, ficam ali naquela angústia, esperando o médico que vai chegar atrasado, mas vai chegar. E aí um tem que suportar as manias do outro. Então é bem engraçado, é uma comédia espanhola. Vamos lá, outra dica. Tô esperando você escrever aí alguma dica de filme. Vamos ver se vai coincidir com algum que eu vou falar hoje ou não. O Aviso. Em espanhol, El Aviso. Também é uma película policía e é um drama. Então nós temos o principal ator, o protagonista, que é um gênio da matemática, cujo seu futuro promissor foi perdido porque ele teve o diagnóstico de esquizofrenia. Então ele era um gênio da matemática, ele é, na verdade, né, um gênio da matemática, e o seu futuro foi abreviado, digamos assim, porque teve esse diagnóstico de esquizofrenia. Porém, em determinado momento, ele vai presenciar um assalto, onde seu amigo é baleado. Aí a antiga paixão pela ciência, pela matemática, é reacesa. Comovido pela possível morte do amigo, o protagonista passa a investigar a ligação entre diversos roubos anteriores e descobre um padrão matemático entre eles. Segundo seus cálculos, a próxima vítima será um garoto inocente de 10 anos. Então também é um filme bem interessante, bem legal. A genialidade aí desse protagonista com os números, que isso estava ali interrompido, né? O seu futuro promissor foi interrompido por ser esquizofrênico, então ele parou de mexer com isso. Porém, quando seu amigo é baleado, ele começa a juntar peças e ver que aquilo pode ter um padrão, pode ter relação com algo, e ele inclusive consegue prever quem será a próxima vítima. El Aviso, policía, drama. Muito buena película também, te la recomiendo. Outra, pessoal, película chamada Roma, em espanhol. É um filme mexicano, também se trata de um drama. E esse filme, inclusive, ganhou como melhor filme estrangeiro em 2019, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Se passa na cidade do México, lá na década de 70, e conta a rotina de uma família de classe média que é controlada de maneira silenciosa por uma mulher.
Essa mulher é a empregada doméstica da casa, ela é a babá das crianças da casa, enfim. Ela é a governanta da casa, ela sabe tudo sobre a família. Então, a ordem da casa depende dessa protagonista. Aí, durante aquele ano, diversos acontecimentos inesperados começam a afetar a vida de todos os moradores da casa, dando origem a uma série de mudanças coletivas e pessoais, inclusive mudanças para essa governanta, para essa babá, para essa empregada. Esse filme é bem legal, ele também abre a sua mente para várias interpretações e vale muito a pena. Ganhou o Oscar, não foi à toa. Melhor filme estrangeiro, filme mexicano. Bem legal. Roma. Filme preto e branco. Se já assistiu, escreve aí, porque esse eu gostei bastante. Depois eu vou falar do Poço. El Hoyo. O Poço. El Hoyo ou El Hoyo, com a pronúncia do espanhol da Espanha. É um filme de terror, ficção científica, ciência ficção, terror, espanhol também. Um filme que dá assim um pouco de angústia e também dá margem aí para muitas interpretações e você vai pensando em várias questões da vida, questões sociais, enquanto você assiste ao filme. E quando o filme termina, você fica com aquele embaralho na cabeça. Então, O Poço conta a história de um lugar misterioso, uma prisão indescritível, um buraco profundo. Dois reclusos, tem vários reclusos ali, só que aparecem principalmente dois, né, os protagonistas, digamos assim. Dois reclusos que vivem em um nível diferente ali. Então tem vários níveis, como se fosse um prédio com vários níveis. Em determinado momento, esses dois protagonistas estarão no mesmo nível do poço. Tem um número desconhecido de níveis. Ninguém sabe quantos andares tem para baixo e quantos andares tem para cima. Aí uma plataforma vai descendo, contendo comida para todos eles. Porém, os que estão lá em cima recebem as melhores comidas. E quando vai descendo, é só o que sobrou da comida. Quando chega lá no último andar, não tem mais nada para comer. Por isso que eu digo que é assim um filme para você pensar muito, é bem interessante. Então aí surge uma luta desumana pela sobrevivência e também uma oportunidade de solidariedade. Aí será que serão solidários? Em todos os andares tem pessoas. Todas as pessoas precisam comer. Então é um filme aí angustiante. Mas vale a pena assistir. Causou bastante polêmica quando foi lançado, várias interpretações. Enfim, eu não estou aqui para avaliar a qualidade técnica do filme, porque essa não é a minha área, ok? Eu estou dando dicas aqui para vocês de filmes para que vocês pratiquem o espanhol. Gravação, filmagem, enredo, não é essa a minha área. Eu gosto de cinema, mas não posso opinar. Como dizia a Glória Pires, não posso opinar em detalhes técnicos de filme nenhum, ok? Outra dica para vocês, Medianeiras, Buenos Aires da era do amor virtual. Medianeiras é o principal nome do filme, mas ele complementa aí com esse subtítulo, Buenos Aires da era do amor virtual, então claro, o filme é argentino. É um romance, uma comédia romântica, romance-comédia. E aí nós temos também o personagem, o protagonista, que é o Martim, que ele está só, ele está passando por um momento de depressão, ele não se conforma com a evolução de Buenos Aires, como a cidade cresceu, como ela foi construída. Ele é web designer, ele é um pouco neurótico, ele pouco sai de casa e fica a maior parte do tempo no computador. E é através da internet que ele conhece a Mariana,
que é a sua vizinha, também solitária e também desiludida com a vida moderna na grande cidade, Buenos Aires. Então também é um filme legal, interessante, mais tranquilo, né? Porque não são todos os filmes. Às vezes a gente não quer assistir um filme para pensar muito, né? Você quer assistir um filme só por entretenimento, sem ficar pensando muito. Então, Medianeiras é uma boa opção para isso. Desses todos que eu tô falando aqui, Medianeiras é o mais leve, digamos assim, tá? Depois que você assistir El Hoyo, O Poço, você vai precisar assistir algo mais tranquilo. Outra dica legal aqui é um filme maravilhoso que eu adoro, que é O Segredo dos Seus Olhos. El Secreto de Sus Ojos é o nome em espanhol. El Secreto de Sus Ojos, a tradução em português, O Segredo dos Seus Olhos. Esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2010. Então é um filme classificado com o gênero drama, policial, romance e suspense. Drama, policia, suspenso e romance. Tudo isso acontece aí no Segredo dos Seus Olhos. E é um filme argentino. Quem está no elenco desse filme, o protagonista é, como sempre, Ricardo Darín. Qual que você não assistiria, Oliveira Eudóxia? O El Hoyo? O Poço? Ou Medianeiras? Escreve aí pra mim qual que você não assistiria. Então, voltando aqui a El Secreto de Sus Ojos. Ricardo Darín é um grande ator argentino. A maioria dos filmes argentinos ele está participando. Ele é um dos atores ali. Se não é o protagonista, é um dos atores principais do filme. Ele é um excelente ator. Com certeza você já assistiu algum filme com ele. Se você já assistiu algum filme argentino, você sabe quem é o Ricardo Darín. Então, nesse filme ele se chama Benjamin, o seu personagem. Ele se aposentou recentemente do cargo de oficial de justiça de um tribunal penal. Com bastante tempo livre, ele agora se dedica a escrever um livro. O Medianeiras, então, Eudóxia. Deprê? Os personagens são um pouco depressivos. Eles começam a questionar justamente como a cidade cresceu. São personagens mais velhos, então criticam um pouco a evolução da civilização, enfim. Mas entre todos esses que eu tô falando, Eudóxia, ele é o mais light. Ele é o mais leve. Os outros já são mais para você pensar na vida, ok? Então agora o Benjamin, voltando lá para El Secreto de Sus Ojos, ele tem bastante tempo livre, né? Porque ele se aposentou e ele se dedica a escrever um livro. Aí o Benjamin usa a sua experiência para contar uma história trágica, a qual ele foi testemunha em 1974. Na época, o Departamento de Justiça onde ele trabalhava foi designado para investigar o estupro e consequente assassinato de uma bela jovem. Então é dessa forma que o Benjamin conhece Ricardo Morales, outro personagem aí, interpretado por Pablo Rago, que é marido da falecida, dessa moça que foi estuprada e assassinada. E ele promete encontrar o culpado, saber quem foi que cometeu esse estupro e esse assassinato, já que esse caso nunca foi desvendado. Para tanto, ele conta com a ajuda de Pablo Sandoval, outro personagem do filme, interpretado por Guillermo Francella, que é seu grande amigo, e com Irene Menéndez, que é a Soledad Villamil, o nome da atriz, sua chefe imediata, porque ele nutre uma paixão secreta. Esse filme, El Secreto de Sus Ojos, ele começa bem lento, e eu confesso que nos primeiros minutos eu já comecei dormindo, porque se o filme não me prende logo no começo, eu já logo durmo. Porém, depois ele dá uma reviravolta tão grande que você não vai conseguir dormir.
Então esse filme é excelente. Pessoal, filme argentino geralmente é excelente. Dá de 10 em muito filme brasileiro. É muito bom o enredo, a história. Vale a pena assistir. Se você nunca assistiu um filme argentino, assista que você vai gostar. Começa por ele, El Secreto de Sus Ojos. Não é à toa que ele ganhou vários prêmios, inclusive Oscar. A interpretação do Darín também é ótima. El Secreto de Sus Ojos. Próxima dica aqui foi o último filme espanhol que eu assisti, do mesmo diretor de Contratiempo, o Oriol Paulo, que o nome em espanhol é Los Renglones Torcidos de Dios. Los Renglones Torcidos de Dios, que a tradução é As Linhas Tortas de Deus. Suspense, drama. Suspenso, drama. Espanhol também. Então nós temos aí a personagem Alice, que é a protagonista, que é uma investigadora particular. Ela se interna no hospital psiquiátrico, fingindo paranoia, com o objetivo de coletar evidências para o caso em que está trabalhando, a morte de um interno em circunstâncias pouco claras. Mas a realidade que ela enfrenta em seu confinamento excederá suas expectativas e lançará dúvidas sobre sua própria sanidade. Aí um mundo desconhecido e emocionante se abrirá diante de seus olhos. Tem que prender, eu também. Esse Los Renglones Torcidos de Dios, eu confesso que em determinado momento eu dormi. E quando eu acordei já estava no final. E o final, eu não entendi nada, claro, porque eu dormi numa parte importante. E o final é totalmente diferente do que você está esperando. Surpreendente. Aí eu tive que assistir novamente esse filme para entender o desenlace. É muito bom. Então, ó, é do mesmo diretor do Contratiempo, que foi o primeiro que eu falei. E o Contratiempo é excelente, também tem várias reviravoltas. E esse, As Linhas Tortas de Deus, Los Renglones Torcidos de Dios, é muito bom também. Surpreendente, parece que está indo por um caminho, toda hora ele vai e vem, e aí o desfecho é surpreendente, muito bem feito, bem bolado. Outro filme argentino aí para você, Um Conto Chinês, Um Cuento Chino, uma comédia dramática, também com o Ricardo Darín, né? Também com o Darín. Nesse filme ele se chama Roberto. Ele é um argentino mal-humorado, que praticamente não sai de casa. Ele leva também uma vida monótona, cuidando de uma pequena loja. E o hobby dele é colecionar notícias estranhas, notícias incomuns, notícias assim esdrúxulas. A comodidade da sua vida, o conforto ali da sua vida, aquela rotina é interrompida quando ele encontra um chinês que não fala uma palavra de espanhol. O imigrante acaba de ser assaltado, chegando na Argentina, e não tem lugar para ficar em Buenos Aires. Inicialmente relutante, o Roberto, o protagonista, o Ricardo Darín, acaba deixando o asiático viver com ele. E aos poucos ele vai descobrindo fatos sobre a vida desse chinês. Esse filme também, pessoal, é engraçado, é bem feito, é ótimo. A atuação do Darín, como sempre, muito boa. E esse ator chinês também trabalhou muito bem nesse filme. Então é um filme bem famoso argentino, Um Cuento Chino. Recomendo também que você assista e pratique o espanhol e ouça a melodia do espanhol da Argentina. Perceba qual é o sotaque argentino. Outra dica para você aqui, vamos para um filme mexicano. O Labirinto do Fauno. El Laberinto del Fauno é o nome em espanhol. El Laberinto del Fauno, que ganhou o melhor filme estrangeiro em 2007, um filme de Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro, que é o diretor do filme americano A Forma da Água, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2017. E esse ano, no Oscar desse ano, ele ganhou melhor filme de animação com o filme Pinocho. Então, esse diretor é muito bom, muito premiado, faz filmes bem legais. Então, se você já teve a oportunidade de assistir A Forma da Água, já teve a oportunidade de assistir O Labirinto do Fauno, é um filme muito bem feito, muito bem elaborado, com uma boa história, que ele junta sempre fantasia. No caso do Labirinto do Fauno, tem um certo terror, mas um terror, não aquele terror que chega a ser cômico, né? Um terror bem feito e sempre uma fantasia, como no caso da Forma da Água também tem uma história de amor com um personagem fantasioso, enfim. Você deve ter assistido. Como é filme americano, a probabilidade de ter assistido é maior, né? Então, O Labirinto do Fauno se passa na Espanha, lá na época de... É um filme mexicano, tá? O Guillermo del Toro é mexicano. Só que o filme, O Labirinto do Fauno, a história, se passa na Espanha em 1944. Oficialmente, a Guerra Civil terminou nessa data de 44. Mas um grupo de rebeldes ainda luta nas montanhas ao norte de Navarra. Aí nós temos a Ofélia, que é a protagonista, que é uma criança de 10 anos. Ela se muda para a região com a sua mãe. Lá as espera seu novo padrasto, um oficial fascista que luta para exterminar os guerrilheiros da localidade. Aí a criança se sente aí bem solitária e descobre a amizade de Mercedes. Mercedes é a jovem cozinheira da casa, que serve de contato secreto dos rebeldes. Além disso, em seus passeios pelo jardim da imensa mansão em que ela foi morar, a Ofélia descobre um labirinto que faz com que todo um mundo de fantasia se abra, trazendo consequências para todos à sua volta. Então tem uma fantasia, tem a questão do que estava acontecendo na Espanha politicamente nessa ocasião. Então é um filme também muito bonito, bem feito, recomendo. El Labirinto del Fauno, do Guillermo del Toro. E mais uma dica aqui para você, pessoal. Não podia deixar de falar do Almodóvar, do Pedro Almodóvar, um grande diretor espanhol. Sempre com filmes muito polêmicos, nada convencionais. Aí não são filmes para você ficar descontraído assistindo. Não, é impossível. Você vai terminar aquele filme com a sua cabeça a milhão, pensando em mil coisas. O que esse homem quis dizer com aquela cena. Então são todos filmes aí polêmicos para você pensar. E o que eu separei aqui para vocês é o Fale com Ela, Hable con ella, que também ganhou o melhor filme estrangeiro em 2002. É um drama, comédia romântico. Aí se passa em Madrid, onde vive um enfermeiro chamado Benigno. O apartamento dele fica em frente à academia de balé. Uma academia de balé. Ele fica na janela da sua casa, observando os ensaios, com especial atenção a uma das estudantes dessa academia, que se chama Alicia. Alicia, num determinado momento do filme, vai sofrer um acidente de carro e ela acaba sendo internada no hospital onde o Benigno trabalha, porque ele é enfermeiro. Aí o Benigno vai cuidar dela. Então ela já é a dançarina, né, a aluna dançarina da academia de dança que ele já observava da janela do apartamento dele. Ele vai cuidar dela, essa bailarina entra em coma depois do acidente. E ele cuida dela, assim, com cuidados acima do normal. Também surpreendente, polêmico, chocante. Tudo aí que vocês possam imaginar. Claro que eu não vou dar nenhuma dica. Assistam.
E aí o Pedro Almodóvar, ele tem vários filmes famosos, como por exemplo, Volver, Carne Trêmula, Mujeres al borde de um ataque de nervios, Dor y Gloria, Átame, La piel que habito, Todo sobre mi madre e outros. Vários filmes, muitos filmes premiados, muitos filmes. Se não ganhou o Oscar, ganhou algum outro prêmio, como por exemplo o troféu Goya. O Almodóvar, ele tem 7 troféus Goya. O Goya, o troféu Goya, considerado na Espanha o Oscar, é o Oscar do cinema espanhol. Então ele é um diretor muito premiado no país. Trabalha muito com o Antônio Bandeiras e com a Penélope Cruz. Então esses dois atores geralmente estão em algum filme dele. Esse filme Todo sobre mi madre ganhou também melhor filme estrangeiro em 1999. Então eu separei aqui os títulos que eu disse, entrei em detalhes sobre o Fale com Ela, Hable con ella, mas esses outros que eu falei também são filmes polêmicos, chocantes, com histórias assim que você pensa, como a pessoa pode ter pensado em tudo isso para escrever esse roteiro? Mas o Almodóvar pensa em tudo isso e muito mais. Então são filmes também que você não vai assistir aí tranquilo, sentado no sofá. Você vai terminar esse filme aí com a cabeça rodando muito. Esses são alguns dos filmes que eu trouxe para vocês hoje. Claro que tem outros, claro que tem mais. Eu posso fazer depois, futuramente, outra live falando de outros filmes. Eu tinha até separado outros para vocês, mas pelo horário eu não vou conseguir entrar em detalhes dos outros. Então eu vou terminar por aqui. O último aí, terminando com chave de ouro, né? Fechando com chave de ouro, com o Almodóvar, Hable con ella. Já assistiu algum desses filmes? Conta pra mim, escreve lá nos comentários. Tem alguma outra sugestão? Escreve também lá, porque depois eu vou postar essa live no Instagram na íntegra e posto também no YouTube para quem não conseguiu assistir por algum motivo. Gostou das dicas? Assista algum desses filmes ou qualquer outro em espanhol e pratique o idioma. Como eu disse, se você está começando com a legenda em português, se você já tem algum conhecimento com a legenda em espanhol, e se você já tem um conhecimento avançado sem legenda, sempre com o áudio original para você ter contato com o idioma, além do curso que você faz, além das aulas que você faz. Espero que você tenha gostado dessas dicas, que da próxima vez que você vá assistir um filme, você lembre de um desses e procure um filme ou um seriado em espanhol para você praticar o idioma. Agradeço muito a sua atenção, segue meu canal, compartilha esse vídeo, curte, Katia_comunica, e semana que vem a gente se encontra aqui novamente com outro tema interessante para você e para você aprender e melhorar cada vez mais o conhecimento na língua espanhola. Tenha uma linda semana, nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo lunes y hasta la vista. Gracias por tu atención. Besos.